Fala, nação santista, tudo bem com vocês? O Santos anunciou finalmente as suas primeiras contratações aí para essa janela de transferências, né? Primeiro deles é o Nathan, lateral direito que chega do Boa Vista de Portugal, contratado em definitivo até final de 2026. Então, boa sorte aí ao novo lateral direito do Santos, que consiga realizar bons jogos aí e ganhar posição de titular, né? Já que um contrato longo, então boa sorte ao Nathan. E eu fiz um vídeo, inclusive, mais cedo, comentando sobre a contratação e algumas características, os números que envolvem essa negociação, se quiser dar uma olhada lá. E agora eu vou comentar sobre o Luan, que é a contratação que envolve um pouco mais de polêmica, né? Sobre o Santos ter acertado ou não nessa contratação, né? O Luan, que já teve um bom futebol, uma excelente fase no Grêmio, não estava sendo utilizado no Corinthians, então divide muito a opinião de pessoas que acham que o Santos conseguirá recuperar o futebol dele e pessoas que acham que o Santos fez uma besteira enorme. Mas antes da minha opinião, é sempre bom entender as circunstâncias desse negócio, né? O que envolve aí a chegada do Luan no Santos. Primeiro, o Luan tem 29 anos de idade, pertence ao Corinthians, foi contratado em 2020, no começo de 2020, do Grêmio por 29 milhões de reais, então foi uma contratação em que o Corinthians gastou bastante para trazer o Luan, para tentar recuperar seu futebol, que já não vinha jogando bem no Grêmio. No Corinthians, em 2020, ele chegou a participar bastante, né? Foram 42 jogos com a camisa do Corinthians, 5 gols marcados, então participou bastante. Mesmo assim, ficou devendo. Mesmo assim, muitas vezes foi por banco de reservas, parou de ser utilizado por alguns treinadores. Acho que, se eu não me engano, foram 3 ou 4 treinadores que passaram nesse meio tempo que ele ficou no Corinthians. E em 2021 a situação mudou bastante, né? O Luan começou a ser preterido até no banco de reservas, afastado, jogou apenas 3 jogos. Se eu não me engano, desde fevereiro ele não joga com a camisa do Corinthians, então é um jogador que vai chegar no Santos e vai ter dificuldade em questão de ritmo de jogo, porque isso só se tem jogando, né? Então, acho que vai demorar ainda um tempinho para ele estar à disposição, pelo menos eu acho que treinando ele estava normalmente, não sei se em separado ou com o restante do grupo, mas talvez ele demore um tempo para retomar a forma física. Como eu disse, o Corinthians pagou bastante e não estava utilizando o jogador, por isso não conseguia negociá-lo com outras equipes, não tinha ofertas. Então eu acho que foi uma atitude meio que desesperada, ou uma atitude em que o Corinthians precisava tomar, né? Emprestar o Luan para qualquer equipe que quisesse o jogador, para que o atleta tivesse esse ritmo de jogo, tivesse jogando, para ser utilizado realmente como vitrine, para tentar ser negociado, se ele se destacasse, marcasse gols, participasse ali das partidas por outro clube. O presidente do Corinthians ofereceu o jogador ao presidente Rueda, que aceitou o negócio, né? Aí entra algumas características que a gente ainda tem dúvida, né? O Luan chega ao Santos, foi contratado por empréstimo até o final do ano, isso a gente já sabe, só que tem informações divergentes em relação ao contrato. O Globo Esporte mesmo coloca que o Santos pagaria 20% do salário do Luan e o Corinthians pagaria 80%. Então o Santos pagaria ali cerca de 150 mil, que é correspondente aos 20% do salário. Isso é informação do Globo Esporte. Outros jornalistas, como o Lucas Mussetti e o Vene Casagrande, colocou que o Santos não pagará 20%, o Corinthians pagará 100% dos salários do Luan. Então o Santos não arcaria com salários, então tem informações divergentes. Essa notícia do Globo Esporte mesmo, que o Santos pagaria 20%, não é oficial, não é confirmada pelo clube. Então é mais uma novela que o clube passa, né? Não se sabe aí quanto que o Santos vai pagar para o Luan, ou pagaria, né? Então é uma informação não confirmada. Então não sei se o presidente vai vir a público passar essa informação para a torcida. Além disso, o Santos tem uma cláusula de renovação do contrato ao final de 2022, ao final dessa temporada. Acho que é 30 de novembro de 2022 acaba o contrato. O Santos vai decidir se quer renovar o contrato com o Luan ou não. Se decidir que o jogador foi bem e quiser prorrogar o empréstimo, tem a opção de prorrogar por mais um ano até o final de 2023, que é o final do contrato dele com o Corinthians, mas aí o Santos arcaria 30% do valor dos salários
caso prorrogue. Não sei se é interessante para o Corinthians prorrogar um empréstimo, porque até o final de 2023, justamente quando acaba o contrato dele, ele poderia sair de graça e o Corinthians não recuperar o valor. Então a tendência é o Luan permanecer só até o final desse ano. Se o Santos quiser contratar o jogador em definitivo ao final do contrato, vai ter que contar com provavelmente a concorrência de outras equipes, que significa que o Luan teria se destacado nesse período aí no Santos, e se receber proposta de outra equipe, o Santos vai ter que cobrir ou igualar os valores da transferência ou dos salários. Então acho muito provável que, caso o Luan vá bem, o Santos não tem esse valor para pagar de multa aí, ou de contratação do Luan. Mesmo assim, é uma aposta do Santos. Eu acho que é interessante falar que é um jogador que foi oferecido com o Corinthians pagando o maior dos vencimentos. Então, o Corinthians paga a maioria, mesmo que não pague 100%, pagará 80%. Então, o negócio que para o Santos não ficou ruim financeiramente, isso não interfere na questão financeira do Santos. Pode interferir dentro de campo, o Luan pode tirar espaço de outros jogadores caso vá mal, porque para ele ir mal ele tem que jogar, e acho que ele entrando e jogando mal, ele tira espaço de outros jogadores que podem evoluir, então ele pode prejudicar sim o time dentro de campo, também pode ajudar, mas a questão é financeira, é extremamente financeira. O Santos perdeu um jogador que é o Ricardo Goulart, que é um meio atacante, um jogador que funcionava nesse sistema. O Luan vem para se posicionar na mesma faixa de campo. Acho que se o Goulart ficasse até hoje ganhando lá seus 500 mil, o Luan não viria. Mas o Santos se livra de um jogador que ganhava 500 mil ou perto disso e contrata um jogador que ou o Santos não paga nada ou vai ganhar 100 mil por mês. Então recupera um jogador na mesma posição do que perdeu e não vai ter nenhum problema financeiro em relação a isso. Além disso, o Santos pode recuperar o futebol do jogador, ter uma evolução técnica dentro de campo, e ainda ao final do contrato o Santos tem 20% de valor de vitrine caso o Luan seja vendido. Então ele se destaca no Santos. Se o Corinthians conseguir vender, 20% desse valor é do Santos. Não sei se o Corinthians consegue vender o Luan por um valor muito alto, até porque já tem 29 anos, não é mais um jogador muito promissor, mas tudo me indica que se o Santos não conseguir recuperar o futebol dele, não perdeu financeiramente para isso, o Luan segue o caminho dele. Se conseguir recuperar, tem uma evolução técnica dentro de campo e pode ter um valor ao final do contrato. Então não pesa a contratação dele, além de que ele for mal, ele vai estar prejudicando a equipe dentro de campo, né? Então acho que o Rueda pensou muito isso. O Rueda está sendo... Muitos podem criticar a demora no mercado, os nomes cogitados, as contratações que demoraram, mas na questão de responsabilidade financeira ele está mantendo o que ele propôs e está tentando trazer jogadores aí que o Santos pode pagar. Agora deve aumentar um pouco esse orçamento, a questão da vinda do Natan mesmo por 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, mostra que o Santos tem que começar a abrir um pouco o bolso também, contratar alguns jogadores mais caros, mas o Rueda ainda segue nessa linha. Em relação à minha opinião, o Luan, o período que ele se destacou no Grêmio foi um período em que ele era muito bom jogador, ele auxiliava muito jogando numa faixa de campo que o Santos perdeu um atleta que é ali um meio atacante, um jogador que joga atrás do centroavante, e o Luan foi um dos melhores jogadores da América do Sul, né? Campeão de Libertadores, marcou gol na final contra o Lanús, ajudou muito na medalha olímpica da seleção brasileira, onde era reserva, entrou e jogando atrás do centroavante também, um pouco mais centralizado, jogou muito bem e ajudou bastante. Então não tem como você explicar que um jogador era bom tecnicamente e não sabe mais jogar futebol hoje em dia. Pode envolver, a gente não tem certeza, mas pode envolver uma parte psicológica, pode envolver um desânimo em relação a talvez não ter ido para a Copa de 18, mas no seu auge foi um jogador que ajudou muito o Grêmio. No Corinthians não deu certo, essa é a verdade, teve oportunidades em 2020 e não contribuiu, em 2020 foi afastado. Então a gente sempre tem dois lados da mesma moeda, né? Duas visões do mesmo jogador. Recuperar um jogador que era excelente no Grêmio ou trazer um jogador que muita gente taxou como descompromissado, como
carta fora do baralho no elenco do Corinthians, né? Muitas vezes escanteado ali, menosprezado e até ridicularizado quando chegou no Santos. Agora foi anunciado muitos memes, muitas piadas em relação ao seu nome, né? Então tudo isso depende somente dele, né? Do quanto ele vai se dedicar para voltar àquele futebol, do quanto ele vai cuidar da parte psicológica também, que é muito importante. E a gente só resta torcer. Pelos moldes da negociação, eu traria o Luan, que foi oferecido de graça aí, ou com 80% pago pelo Corinthians, que eu já acho que se o Santos pagar 20% já é muito, né? Mas por oportunidade de negócio, eu acho que é interessante, pelo que o Santos não vai pagar por ele, pelo que o Santos pode ter de retorno financeiro futuramente. Então o que resta pra gente é torcer para que o Luan vá bem. Ele vai brigar por posição aí no elenco do Santos com o Léo Batistão, que o Lisca já falou que não gosta de ver o Léo Batistão atuando pelas pontas, que ele é centralizado, então ele vai disputar a posição com o Léo Batistão e vai disputar a posição com o Bruno Oliveira. O Léo Batistão é um meio atacante, um segundo atacante, o Luan também vai ocupar essa mesma faixa de campo, e o Bruno Oliveira é um meio campo armador que joga um pouco mais atrás, um pouco mais armando o jogo, colando nos volantes. Então o Santos tem três opções que podem ser titulares, além do Sanches também está ocupando essa faixa de campo, mas não vejo o Sanches brigando por posição aí para ser titular do Santos, apesar dos últimos jogos ter atuado nessa faixa de campo. Então o Luan briga aí com cerca de 3 ou 4 jogadores para tentar ser titular, mas boa sorte para ele, tomara que vá bem, tomara que consiga se recuperar aí. É sempre ruim a gente ver um atleta que se destacou muito no futebol, desanimar, se destacou muito no futebol, jogar mal, ficar tanto tempo aí parado. Então eu torço por ele também para que ele consiga se recuperar aí no Santos. Tomara que a força da camisa do Santos ajude também nesse processo de recuperação. Mas quero ouvir de vocês. Eu sei que é um tema que gera bastante desconfiança, discussão, polêmica, mas quero ouvir de vocês se você traria o Luan ou se não pensaria no caso, se o Santos está fazendo uma besteira aí, mais uma besteira em relação a contratações. Beleza, galera? É isso. Lembrando que o Santos joga segunda-feira contra o Curitiba, então eu volto aqui para comentar um pouco mais sobre esse jogo. O time do Santos pode ter novidades aí na escalação que inicia esse jogo contra o Curitiba. É isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.